Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do professor ou professora da turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser apresentadas sempre que solicitadas e entregues ao professor da sala assim que voltarmos para a escola para validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupem caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode fazer desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas do vídeo para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Na última videoaula, encerramos o projeto didático Literatura de Cordel. E aí, você conseguiu escrever o seu? Eu espero que sim. Eu li um cordel sobre sentimentos escrito por um dos nossos colegas do terceiro ano e ficou muito legal. Hoje, vamos iniciar uma nova sequência didática, que é muito importante para quem escreve textos, histórias. É a sequência didática de ortografia. É hora de pensarmos em como escrever corretamente as palavras. Esta sequência didática de ortografia apresentará a você e os seus colegas algumas atividades para poderem pensar sobre a escrita das palavras do ponto de vista da ortografia. Por isso, você trabalhará com alguns poemas selecionados, que foram escritos por autores consagrados da literatura brasileira. Alguns são mais recentes, outros mais antigos, mas todos vêm mostrando o modo como as palavras são escritas. Vamos lá? Primeira atividade: conhecendo o autor. Atividade complementar. Nesta primeira atividade, farei a leitura do poema Namorados, de Manuel Bandeira, que está no seu livro. Mas antes de apreciarmos o poema, gostaria de apresentar o poeta Manuel Bandeira. Quem foi esse escritor que escreveu o poema da nossa atividade? Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Nasceu no dia 19 de abril de 1886, no Recife, em Pernambuco. Aos 10 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio Pedro II, entre os anos de 1897 a 1902. Mais tarde, formou-se em letras. Em 1903, começou a estudar arquitetura na Faculdade Politécnica em São Paulo. No entanto, abandonou o curso, pois a sua saúde ficou fragilizada. Diante disso, procurou curar-se da tuberculose em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e até na Suíça, onde permaneceu durante 1 ano. De volta ao Brasil, em 1914, dedica-se à verdadeira paixão da sua vida, a literatura. Durante anos de trabalhos publicados em periódicos, publicou o seu primeiro livro de poesia intitulado A Cinza das Horas, no ano de 1917. Na Academia Brasileira de Letras, Manuel Bandeira foi o terceiro ocupante da cadeira 24, eleito em 29 de agosto de 1940.
Em sua trajetória, destaca-se sua atuação como professor de literatura universal no externato do Colégio Pedro II e como professor de literatura hispano-americana da Faculdade Nacional de Filosofia, onde se aposentou. Ele faleceu no Rio de Janeiro aos 82 anos de idade, em 13 de outubro de 1968, deixando uma vasta obra, desde contos, poesias, traduções e críticas literárias. Que artista o Manuel Bandeira, hein? Se você quiser saber mais sobre ele e suas obras, acesse esse link que está aparecendo na tela e no descritivo da nossa videoaula. Segunda atividade. Atividade 1. Leitura de poema e ditado de palavras. Página 163. Agora eu vou ler para você o poema Namorados, página 163 do livro. Enquanto eu leio, você deve acompanhar a leitura no seu livro. Depois que eu ler para você, pause a videoaula e leia o mesmo poema para alguém da sua família. Combinado? Namorados. Manuel Bandeira. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Agora eu vou ditar algumas palavras do texto para que você possa escrever no seu caderno em forma de lista, ou seja, uma palavra embaixo da outra. Então pegue o seu caderno de língua portuguesa para que possamos começar. Se for necessário, pare o vídeo para escrever uma palavra de cada vez. Chegou-se. Olhou. Brincou, prosseguiu, arregalou, concluiu, doçura, engraçada, moça, criança, de repente. Para finalizar, encontre e circule no texto as palavras que eu ditei e você escreveu, para conferir a grafia correta de cada uma delas. Se houver necessidade de ajuste, não apague a palavra que você escreveu quando eu lhe ditei. Escreva corretamente ao lado. Não faremos a atividade da tabela que está na página 164 agora, tudo bem? Terceira atividade. Conhecendo a autora. Atividade complementar. Agora eu vou apresentar outra autora para vocês. A autora que escreveu o próximo poema que vamos ler. Cecília Benevides de Carvalho Meireles. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Desde pequena, demonstrou grande interesse pela literatura, escrevendo poesias desde que tinha 9 anos de idade. Estudou o curso normal do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, tornando-se professora. Em 1919, com apenas 18 anos, publicou a sua primeira obra, Espectros. Cecília ficou reconhecida mundialmente, uma vez que suas obras foram traduzidas para muitas línguas. Pelo trabalho realizado na literatura, ela recebeu diversos prêmios. Escreveu poemas para adultos e crianças. Quarta atividade. Atividade 2. Releitura com focalização. Páginas 164 e 165. Agora eu vou ler para você o poema Língua do Inhém.
Enquanto eu leio, você deve acompanhar no seu livro, combinado? A Língua do Unhém, Cecília Meirelles. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa, a boa da velhinha, resmungando sozinha. Nhen, 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 nhen. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua, e se ela resmungava, o gatinho acompanhava. Nhen, 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 nhen. Depois veio o cachorro da vizinha, pato, cabra, galinha, de cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia. Nhen, 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 nhen. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia. Nhen, 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 nhen. E aí, gostou do poema? Tinha alguma palavra que era desconhecida para você? É muito importante que você tente compreender as palavras desconhecidas pelo contexto do poema. Caso você ainda não compreenda alguma palavra, pergunte para algum adulto que está aí com você ou pesquise o significado num dicionário. Agora, eu vou ditar 3 palavras e quero que você grife cada uma delas no poema que acabamos de ler. Falar, miar, ter. Atenção, pois a palavra falar aparece mais de uma vez no texto. O que tem de semelhante na escrita dessas palavras? Percebeu que todas terminam com R? Por que você acha que elas terminam assim? Essas palavras são verbos no infinitivo, ou seja, são palavras que indicam uma ação e são terminadas em R. E que apesar de muitas vezes pronunciarmos essas palavras sem o R no final, na hora da escrita não podemos esquecer dele. Quinta atividade. Atividade 2. Releitura com focalização, continuação. Agora vamos realizar a última parte da atividade 2. Releitura com focalização, que está na página 164 do seu livro. Vamos fazer um ditado. Eu vou ditar algumas palavras do poema para que você registre no espaço disponível na página 164. Vamos começar? Andava, canto, escutando, acompanhava, aprenderam, companhia. Assim que você terminar de registrar as palavras, consulte o texto no seu livro, para que verifique se escreveu todas corretamente. Caso identifique alguma palavra que tenha escrito de forma ortograficamente errada, poderá anotar ao lado a forma correta, como fizemos no ditado da atividade 1. Para terminar, vamos focalizar nessas palavras que eu ditei e destacar a semelhança na sonoridade delas. Vamos ver novamente as palavras? Andava, canto, escutando, acompanhava, aprenderam, companhia. Você percebe que em todas elas a letra A tem um som anasalado? Este som acontece pois a letra A vem seguida da consoante N ou M. Mas existem outras palavras que, para ter essa sonoridade, usa-se o acento gráfico til, como nas palavras mãe, pão, mão, limão. Você conhece alguma outra palavra com esse mesmo som?
Converse aí com algum familiar sobre outras palavras que conhecem e que têm o som anasalado, percebendo se são escritas com N, com M ou com um acento gráfico til. Tem alguma palavra que achou difícil de escrever? Por quê? Converse com algum familiar sobre quais as palavras que mais levantam dúvidas no momento de escrever. E não se preocupe, pois a dificuldade ortográfica é comum, mas existem algumas regras que nos auxiliam no momento de escrever e que estaremos aprendendo com essa sequência de ortografia. Chegamos ao fim das atividades dessa semana. Guarde o seu material com muito cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais disponibilizados pela sua escola. As videoaulas continuam disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você poderá assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.